Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, bora lá resolver uma equação trigonométrica, onde a nossa incógnita é cosseno. E é uma equação do segundo grau, tá bom? Só quero relembrar com vocês o seguinte, ó. Por exemplo, quando nós tomamos uma equação desse tipo aqui, ó, exemplo, p ao quadrado mais 6p mais 5 igual a zero. Quem é a nossa incógnita? A nossa incógnita é P. Agora, se eu pego essa equação aqui, x² mais 6x mais 5 igual a zero. Quem é a nossa incógnita? X, certo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai usar aquela ideia da resolução de equação do segundo grau, onde a gente calcula o delta e depois a gente encontra as raízes, tá bom? E aí, naquele caso, quando a gente tem lá, por exemplo, o cálculo das raízes, a gente tem x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? X, por que x? Porque é incógnita. Agora, aqui, quem é incógnita? É cosseno de x, tá bom? Guarda isso que a gente vai voltar para essa situação depois. Só deixa eu apagar aqui para resolver a questão. Vamos lá então, olha só. Eu quero saber o número de raízes dessa equação no intervalo de 0 a 2π, ou seja, em uma volta. Aqui então, eu sei que para eu usar delta igual a b² menos 4ac, eu preciso identificar quem é o a, o b e o c. Então eu vou fazer isso aqui. O a é o que está multiplicando a incógnita ao quadrado, que no caso é cosseno quadrado de x. Então o a é 2. O b é o que multiplica, nesse caso, a incógnita somente cosseno x, que é o 3, e o parâmetro c é 1. Vamos lá então calcular delta, que é 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta 9 menos 8, delta igual a 1. Agora, olha só. Lembra? Não é x. Por quê? A gente calculava, a gente usava x porque x era incógnita. Quem é a nossa incógnita? Cosseno de x. Então, cosseno de x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que vai ficar cosseno x igual menos o b, que é 3, mais ou menos raiz quadrada de 1, duas vezes o a, que é 2. Então, vamos vir para cá. Cosseno de x é igual a menos 3 mais ou menos 1 sobre 4. Então, as nossas duas possibilidades aqui. Cosseno x igual menos 3, vamos fazer primeiro assim, ó, menos 3 mais 1 sobre 4. E depois cosseno x igual a menos 3 menos 1 sobre 4. Menos 3 mais 1 é menos 2, que dá menos meio. Divido todo mundo por 2, menos meio. E aqui, menos 4 sobre 4, menos 1. Maravilha? Tá, essas são então as respostas para o cosseno de x. Menos meio e menos 1. Então vamos lá. Para responder agora, eu tenho que voltar para o ciclo trigonométrico. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou inserir aqui pegar uma circunferência aqui, ó, e a gente vai fazer o ciclo trigonométrico nesse caso. Vou fazer aqui, pegar aqui, mais ou menos, tá? Só para ter uma ideia. Aqui, ó, joia. Então vamos lá. Quem é o eixo do cosseno? O eixo do cosseno é esse eixo aqui. Aqui é o 0 grau, 90 graus,
180 graus, 270, 360. Ou então, 0 radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Agora, nesse ciclo, a gente também vai colocar a informação dos valores numéricos. Então, como esse é o eixo do cosseno, o eixo do cosseno, aqui é a origem, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Olha só agora. Vamos pegar primeiro aqui o fato aqui de... Vamos anotar aqui, ó, só para deixar aqui, ó, mais fácil de visualizar. Cosseno x igual a menos meio. Então, essas são as duas soluções que nós encontramos. Vamos lá. Cosseno x igual a menos 1. Então, o valor numérico do cosseno é menos 1. Então, eu venho no valor numérico e marco esse ponto. Menos 1 está aqui. Certo? Então, quem é o ângulo que é o cosseno desse ângulo é menos 1? 180, ou π. Então, quando o cosseno de x é 180 graus, ou cosseno de π, né? Isso aqui vai resultar em 1. Então, essa é uma solução. O ângulo aqui é o 180, ou π. Agora, onde é meio? Então, menos meio, desculpa, menos meio. Vamos imaginar menos meio aqui, ó. Esse é o valor numérico menos meio. Como a gente está falando de cosseno, então eu tenho esses dois arcos aqui associados ao cosseno de menos meio. Esse é um arco do terceiro e esse é um arco do segundo quadrante que vale menos meio. Tá bom? Olha só. Vou fazer rapidão aqui a tabelinha. 30, 45, 60. E aqui seno, cosseno e tangente. Então, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, vamos lá. Olha só, o exercício quer saber qual é o cosseno que dá menos meio. Então, são esses dois arcos aqui, do segundo e do terceiro quadrante. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esquecer o sinal negativo, esquece. Quando que o cosseno é meio? Venho aqui na tabelinha e identifico, ó, linha do cosseno e vou ver onde ele é meio. Esquece o sinal. O meio é aqui, que corresponde ao 60 graus. Então, eu sei que a referência no primeiro quadrante é o ângulo de 60 graus. Ele é só uma referência, porque a nossa resposta está no segundo e no terceiro. Quem então é esse ângulo? Lembra, quando eu tenho um ângulo no segundo quadrante, a gente toma o 180 menos a referência, que é o 60. Então, esse ângulo é o 120. Quando eu estou no terceiro quadrante, eu faço 180 mais a referência, que é o 60. Então, esse ângulo é o 240. Certo? Então, eu sei que esse ângulo x, que dá menos meio, é 120 e 240. Só que lembrando agora, a resposta, então, em radiano, né, se o exercício pedisse isso, vamos completar, né, dar uma resposta completa, embora a gente já tenha aqui a resposta, né, que são 3 soluções, né? Esse e esse. Como ele pede só as soluções, então a gente já pode marcar aqui. Mas caso o exercício pedisse para a gente esboçar quais eram essas soluções, uma é π, a outra então vai ser 120 e 240. π 60 corresponde a π sobre 3. 120 em radiano é 2π sobre 3. E 240, 4π sobre 3. Tá? Se eu tiver dúvida para descobrir o valor em radiano, eu monto aquela regrinha de 3. Lembra? π radiano corresponde a 180 graus.
Aí o valor que eu quero em radiano corresponde então a 120. Faço essa regrinha de 3 e a gente chega então em 2π sobre 3. Tá bom? Maravilha? Então aqui as outras duas soluções que a gente tem são 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Então nós temos 3 soluções. Joia? Tranquila a questão? Então não se esqueça, compartilhe, comente, curta. Divulgue nosso trabalho aí. Um abraço. Tchau, tchau.